Olá, bom dia para todos, bom dia para todas. Nossa live de terça-feira às 7h47, falando sempre sobre cortinas alto padrão. Sejam todos bem-vindos à nossa live de terça-feira, tá, gente? Tem pessoas que perguntam, ô Suler, mulher, tu não tem... às vezes só fica uma pessoa te assistindo, né? 2 pessoas, 3 pessoas. Isso não vem ao caso, gente, porque o que acontece? Se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já me sinto satisfeita, né? E mesmo que ninguém entre no horário, todo mundo tem várias coisas para fazer, né? Mesmo que ninguém entre no horário, eu sempre deixo a live salva no Instagram. E sempre esse material, muitas das vezes é editado. Linda é você, Edne. Esse material às vezes é editado, às vezes entra dessa forma mesmo no YouTube, tá, gente? No canal do YouTube. Quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se inscreva, que eu tô sempre postando material sobre cortinas de alto padrão, né? Meu objetivo aqui é sempre estar ajudando as pessoas que vivem procurando conteúdo sobre cortinas de alto padrão, né? E eu tô aqui sempre para estar ajudando a vocês, tá certo? Quem não se inscreveu, se inscreva. Mande aviãozinho aí para os grupos de vocês, de cortineiras e costureiras, né? Que vai me ajudar bastante. E o tema que eu trouxe hoje para vocês é sobre um assunto que eu vejo muita gente com dor de cabeça. Inclusive todas nós, né? Tem que ter uma organização para saber como cobrar o cliente. Principalmente... Muito bem, Edne, exatamente. A pessoa tem que assistir, é o que eu sempre digo, né? As pessoas que querem realmente crescer, que querem desenvolver, de repente até uma empresa, o seu lado de empreendedor, você tem que ter sempre um tempinho para você estar em busca de conhecimento, né? A pessoa não vai sair do lugar se não mudar um pouco a vida, se não buscar um conhecimento, né? Mesmo que nossa vida seja corrida, e eu sei muito bem disso, porque eu vivo mesmo as mesmas dores de vocês, né? Que a gente não já começa tendo, vou contratar tantos funcionários. Nossa vida não é assim, né? Nossa vida é bem difícil, a gente faz coisas de 3, de 4, de 5 pessoas, né? Então, só que não adianta, a gente só trabalha sem estudar para que tenha conhecimento, para que melhore nossa qualidade de vida, não é verdade? Então é isso. Então, como é um assunto que eu vejo muita gente quebrando a cabeça em relação a isso, e eu percebo, inclusive, aqui, através das meninas que costuram também para mim, né? Que eu vejo assim, que não tem um padrão, que não organiza uma tabela, né? Exato, Edna, a gente faz das tripas o coração. Muita gente não organiza uma tabela, né? E as pessoas têm que ter uma tabela organizada. Existem sistemas que se organizam, né? E existem várias maneiras de você organizar uma tabela para você. Hoje eu tô falando mais para as pessoas que estão iniciando, né? Pessoas que às vezes não sabem nem onde encontrar seu cliente, né? Pessoas que de repente não estão pensando em montar um ateliê, mas está pensando em costurar para um ateliê. Eu coloquei aqui 3 categorias, né, gente? A categoria dessa tabela, que eu vou hoje falar a respeito de uma tabela que toda costureira tem que ter sua tabela, tem que ter sua organização, não ficar chutando e a pessoa querer botar o preço no seu produto, né? Se você já aparece com a tabela organizada na hora que chega um cliente para você, né? O cliente não vai querer estar botando preço no seu produto. Se o cliente chega para você e você não tem uma organização, né? Aí o cliente vai querer botar preço no seu negócio. Se o cliente chega para você, você já pega uma tabela e já entrega para o cliente, para ele já entender, né? Que você tem um preço, que foi tudo calculado, que existe isso, né? Que ninguém trabalha de graça para ninguém, porque tem muita gente que acha que você não é uma pessoa que com qualquer real vai estar sendo escrava, trabalhando de dia a dia sem ganhar, né? Que pode ganhar qualquer coisa que tá bom, né? Então, quando você já se organiza com uma tabela de preço, fica diferente. Olha só, gente, hoje eu tô falando para as pessoas que estão iniciando, principalmente para as meninas que costuram para
um ateliê, né? Já costuram para um ateliê, ou que costura para ateliê e costura para cliente final, tá? Inclusive eu preparei uma tabela, né? E que quando terminar a live, eu vou deixar salvo aqui a live, tá? E a pessoa que tiver interesse em receber essa tabela, deixa eu te mostrar. Ó. Só é dizer, eu quero a tabelinha aqui, ó. Só é dizer que quer receber a tabela, tá? E me mandar um direct. Comenta lá, né, no feed, comenta que quer receber, eu quero receber a tabela e eu mando através do direct, tá certo? Essa tabela aqui no final. Então, o que é que você precisa fazer para preparar uma tabela? Hoje, gente, minha internet parece que tá ruim. Oi, Laura. Oi, Edne. Oi, Laura. Seja bem-vinda. A costura, né, gente? A solicitação para participar do seu vídeo. Vocês estão me passando solicitação para participar do meu vídeo, é isso? Porque tem aqui Laura e tem Edne me enviando solicitação para participar do vídeo. Bom, enfim. Eu acho que a gente às vezes topa nos botões e não é bem isso que a gente quer, né? Então, bom dia, né? E aí, o que acontece? No final aqui da live, eu vou deixar gravada e quem quiser receber essa tabela, pode dizer, eu quero que eu envio através do direct, tá certo? Então, eu percebo o seguinte, que na nossa área, a gente tem 3 categorias. Feito errado. Tá certo, Edne. Eu percebo que na nossa área tem 3 categorias. Pode até ter mais categorias, né? Mas eu digo assim, categorias o quê? Eu só sou costureira, eu trabalho direto para outras lojas, né? Eu trabalho para outros ateliês, eu só costuro, a loja traz todo o material e eu só costuro. Você precisa ter uma tabela, né? Porque você trabalha para um ateliê, ou 2, ou 3 ateliês, depende da demanda e depende do tanto que você consegue entregar, né? Tem pessoas que só conseguem um ateliê, tem pessoas que conseguem 2, 3 ateliê, depende também da quantidade da demanda que é para cada ateliê e a pessoa, o que ela consegue realmente entregar, né? Eu tenho uma costureira que ela consegue fazer 3 cortinas num dia, né? E eu digo assim, cortinas grandes, tá, gente? Ela consegue fazer 3 num dia. Então, isso aí depende. Tem outras que conseguem só dentro de um dia, outros conseguem dentro de um dia e meio, né? A cortina também depende da cortina, né? Do grau de dificuldade que essa cortina tem. Então, eu vejo o seguinte, tem a costureira que faz, que não vai em loja, não vai em lugar nenhum, ela só faz a costura mesmo, né? Ela só confecciona a cortina, o ateliê leva todo o material para ela, né? Para ela confeccionar a cortina, tá? Tem aquela pessoa que faz para o cliente final, que também recebe todo o material na sua casa e faz para cliente final, né? Aí já é um outro preço. Oi, Paulo César. Aí já é um outro preço, né? O cliente que faz, desculpe, a costureira que faz, que confecciona, né? Para o ateliê, um valor, né? Porque todo mundo precisa ganhar, né? A costureira que faz para cliente final é outro valor. Você não deve fazer um valor só, né? Um valor, costura final é esse valor, costura para ateliê é o mesmo valor. Não, você nunca deve fazer isso. Você precisa ter uma boa parceria com o ateliê. Se você quer começar trabalhando, costurando para ateliê, né? Tem muita gente que começou e gosta muito de trabalhar só para ateliê. Não tem nem, ganha muito bem, não tem nem, como é que eu posso dizer, vontade de mudar, né? Que trabalha super bem para alguns ateliês e para pessoas de fora também. Olá, Carlos Eupídio. Você tá me devendo, viu, Carlos? Agilize isso aí, por favor. E tem também a pessoa
que já trabalha por conta própria, que compra, que tem seu book, que atende o cliente final, só o cliente final mesmo, que às vezes vem através de um arquiteto de design de interiores, ou até mesmo vem sozinho, né? O cliente final mesmo, sem arquiteto, sem design de interiores. Então, a gente tem aí 3 ou 4 categorias, né? Que cada uma deve ter um preço. A tabela que eu fiz hoje, que eu vou mandar para as pessoas que comentar que eu quero receber a tabela, essa tabela que foi desenvolvida, são valores sugeridos, tá, gente? Ninguém pode passar uma tabela para a pessoa, é exatamente isso, não existe isso, tá? Cada estado é diferente, cada mercado que você tá é diferente. O mercado aqui é um, o mercado no sul é outro, né? Então, enfim, são diferentes. Até mesmo os impostos são diferentes, tem toda uma história, né? Transporte, tem várias coisas que modificam nisso aí, né? Então, uma tabela que eu tô preparando aqui é para vocês lembrarem das coisas que vocês precisam colocar em uma tabela de preço. Para você não dizer, eu cobro tanto por metro linear, né? E pronto. Não é bem assim. Tem várias coisas, né? Tem várias coisas que faz com que você aumente o preço ou diminui o preço, né? É o mercado que você vive, enfim, tá? E aí eu coloquei aqui pra eu não errar. Eu tenho sempre minha colinha aqui pra eu não ficar repetindo demais. Porque eu tenho mania também de estar repetindo demais. Eu tenho seguidoras que já me xingaram por causa disso. Mas eu tenho mania. Eu penso assim, se não entender, eu deixo eu explicar novamente pra ver se entende. Aí eu vou explicando a mesma coisa, tá? Aí eu coloquei aqui, né? Elaborar uma tabela de preço para serviços de costura de cortinas requer considerações cuidadosas de diversos fatores, como materiais, né, que você vai usar, a complexidade do trabalho e tempo envolvido. Aqui está um guia passo a passo para criar uma tabela de preços. Aí tem a primeira categoria, categorize os serviços, ou seja, vá fazendo por categoria os serviços. Divida os serviços em categoria como confecção, ou seja, confeccionar a cortina por inteiro, ajustes, instalação e outros. Até mesmo consultoria, né, gente? Se você é design de interiores e trabalha com cortinas, com confecção de cortinas, você tanto pode cobrar uma consultoria para o cliente. Se o cliente não tem design, não tem arquiteto e você é design, você pode cobrar uma consultoria para esse cliente. Tipo assim, 2 horas de consultoria para... Ou você também pode dizer, fazer seu diferencial das outras empresas que tem no seu mercado, né? O diferencial é que vai uma design, né, na sua casa tirar as medidas, né? E lhe sugerir o que é mais adequado para cada ambiente. Isso é um grande diferencial. Então, se você for design e trabalha com cortinas, né? E é uma cortineira e é design, você tem que se aproveitar disso para você ter o diferencial das outras empresas que estão com você, que estão próximos a você, né? Claro que, por exemplo, se eu for comprar uma cortina, eu vou preferir, claro, que um designer vá me visitar e vá me orientar qual tipo de cortina para cada espaço, né? Cores, essa coisa toda. Então, isso é um diferencial seu, que você deve sempre estar usando isso na sua comunicação com o cliente, né? Deixar que o cliente, não é você chegar, eu sou designer, não é isso que eu tô falando. Qual tecido você acha melhor quando o cliente tem gatos? Tem alguém aqui me perguntando qual tecido você acha melhor quando o cliente tem gatos. Esse é um problema gravíssimo, viu, Adriana, né, Adriana? Olha só, Adriana, eu já tive algumas experiências em relação a isso. Hoje em dia já existe um tecido, né, apropriado para que o gato não rasgue o tecido. Só que é um tecido muito grosso. Eu já não sei se ficaria muito legal, eu não tenho experiência de colocar. O que eu sempre trago para aqui é as experiências que eu tenho, tá, gente? E aí, o tecido que eu mais gostei para uma cliente que eu tenho, que tinha vários gatos, é o Linhares da Diller, né? O tecido Linhares da Diller, que ele é um linho, né? Não sei se você conhece,
né? A marca Dealer, né? Tô até fazendo propaganda aqui dela, né? E foi assim, das experiências que eu tive, foi o melhor, assim, que conseguiu manter bastante sem o gato arranhar, tá? Eu, inclusive, já tenho até um vídeo no YouTube falando sobre isso. Se você pode procurar, Dealer aqui no Brasil, tá? Acredito, não lembro direito, mas eu acho que é em Santa Catarina Dealer, né? E você pode procurar, eles têm as coleções de linhos para cortina, que são maravilhosos, né? São linhos básicos, porém maravilhosos. E esse Linhares, ele é diferente, porque ele é mais fechado, ele é mais... É um tecido mais forte, né? Digamos assim. Então, foi das experiências que eu já tive aqui, o melhor foi esse Linhares, tá? Que tem uma boa queda, que ele é lindo, maravilhoso, né? É apropriado realmente para cortina. E das experiências que eu tive foi esse. No mercado, isso, da Dealer, isso. Que se escreve D-O-H-L-E-R, tá? Aí você procura depois no Google e você encontra os representantes, tá certo? Eu já tive experiências de tecido para sofá, né? Que existe já o tecido no mercado apropriado para isso. Tanto para caneta, quanto para gato também, né? E tem umas dicas interessantes aí que eu já coloquei. Até vou trazer esse assunto, esse tema para uma live próxima aí que eu vinha fazer, porque é interessante, cada dia mais as pessoas, né, têm gatos em casa, então eu acho que é interessante de repente repetir até a live. Eu dar uma pesquisada melhor com os representantes que me atendem, né, para realmente eu trazer esse tema aqui. Tá bom, Adriana? Não vou te prometer que próxima live será sobre esse assunto, mas é um assunto que eu vou anotar aqui, que eu vou trazer porque eu acho interessantíssimo, tá bom? Voltando, nada, Adriana. Voltando ao assunto, né? Eu tava falando aqui categorize os serviços. Você vai categorizando os serviços para você ir colocando os preços, porque não é um preço só, tá? Antes de eu continuar aqui, é interessante eu lembrar que, gente, eu já falei aqui várias vezes, né? Várias vezes eu já falei aqui. A gente não cobra a cortina pelo metro do tubo ou do trilho, né? Não é, você não costura trilho ou tubo. Tem cortinas que você usa só, e tem alguns estados que eu já tive pesquisando, que eu tenho até pessoas conhecidas de lá, que usa 2,20, 2,5 proporção de tecido. Eu quero dizer, a cada 1 metro, a pessoa usa 2,20 ou 2,5 proporção de tecido, ou seja, 1 metro, 2,5 de tecido ou 2,20 de tecido para fazer a cortina linear, tá? Então, o que você tem que fazer é cobrar linearmente a quantidade de tecido, porque em outros locais tem que as pessoas só gostam da proporção de tecido bem mais, por exemplo, 3,5, ou seja, a cada 1 metro que você quer cobrir de cortina, você vai usar 3,5 metros de tecido. Então, como é que você vai cobrar por trilho, né? Então, ou você vai perder bastante, ou você vai ganhar bastante em cima disso. Então, o ideal é que você cobre pelo metro linear. Claro que vai ter a cortina invertida, que vai ter barra suposta. E tudo isso você vai ver nessa tabela que eu tô falando, que eu fiz pra vocês tirar como base, tá? Mas só vai ganhar a tabela quem disser que quer, tá certo? Eu quero, depois que eu terminar a live, eu vou deixar gravada lá e a pessoa vai dizer eu quero e eu envio a tabela para vocês, tá? Que é mais para vocês terem uma ideia do que vocês precisam colocar nessa tabela, tá certo? Os preços vocês vão seguir o que eu vou estar falando aqui para vocês, ok? Então, depois que você vai categorizar os serviços, a cortina normal, simples, que não vai precisar emenda, né? Cortina com barra, blackout. Então, você vai categorizar dessa forma que eu tô falando aqui, tá certo? Aí, você vai definir o preço por base. Aí, determine um preço base para cada categoria de serviço. Esse pode ser o preço mínimo que você cobrará, independente do tamanho ou tecido da cortina. Ou seja, você precisa definir um preço base,
né? Independente de depois você dizer, não, esse daqui vai dar mais trabalho, dependendo do modelo que o cliente chegar ou do grau de dificuldade que for para fazer essa cortina, porque nós sabemos que tem também tecidos que ao invés de você passar um dia fazendo uma cortina, você vai passar 2, 3 dias para fazer essa cortina. Então você não pode cobrar o mesmo preço que você vai passar um dia fazendo a cortina, não é verdade? Aí depois, considera o tipo de cortina. Acabei de falar isso. Crie variações de preços com base no tipo de cortina. Por exemplo, cortinas mais elaboradas ou feitas de tecidos mais caros podem ter um custo adicional. Isso que eu tinha acabado de falar, né? Mas como eu falei pra vocês, eu vou estar aqui com minha colinha para que eu não esqueça dos detalhes. Porque muitas vezes a gente quer falar assim, sem estar com cola, e acaba esquecendo de muita coisa que é importante falar, né? Aí aqui eu coloquei, leve em consideração o tecido. Tecidos especiais podem exigir técnicas de costuras mais avançadas ou cuidados extra, o que pode influenciar o preço. Estabeleça um adicional para tecidos específicos, se necessário, né? Eu acho isso importantíssimo, que é exatamente aquilo que eu tinha acabado de falar, né? Que é assim, tem tecidos que você vai passar um dia, tem tecidos que você pode passar 2 dias, 3 dias, né? E aí você não pode cobrar o mesmo preço. Então você já tem que ter uma noção. Na hora que você pegar no tecido, você tem que ter uma noção. Esse tecido aqui é básico, é fácil de fazer, eu costumo fazer com ele. Agora, quando você pega... Eu lembro que uma vez, quando eu comecei, tinha uns tecidos que era tecido amassadinhos. O tecido de poliéster amassadinho. Gente do céu, como aquele negócio me deu trabalho para fazer uma cortina. Nossa senhora. Aí eu comecei na época, eu começava a dizer, quando o cliente queria daquele, e eu via que o cliente não estava disposto a pagar 3 dias de trabalho para fazer, aí eu começava a dizer ao cliente, ó, tá meio fora de uso esse aqui, né? Justamente porque dava muito trabalho. E eu percebia que o cliente não ia querer pagar aquele adicional, né? E ele dava muito trabalho. Nossa senhora. E logo eu iniciando, não tinha não sabia como lidar bem com os tecidos, né? E esse amassadinho, meu Deus do céu, fazia a barra, nunca dava certo. Nossa, foi muita dificuldade. Então, é isso que eu falo. Aí você tem que ter essa noção, né? Se o tecido é fácil de fazer, tem aquele preço. Se aquele tecido, você já percebe que é um tecido nobre, que tem essa grande dificuldade, aí você já tem que botar um valor acima, porque você sabe que ao invés de um dia de trabalho, você vai passar 2 dias de trabalho, certo? Calcule o tempo de trabalho. A mesma coisa, né? Eu falei sobre isso, mas aí a gente tá colocando aqui por categoria, né? Falando sempre as questões que é importante você saber. Calcule o tempo de trabalho. Estime o tempo necessário para cada serviço. Se possível, estabeleça uma taxa horária e calcule o preço com base no tempo previsto. Tá? Então é importante você saber assim, quanto que eu cobraria 1 hora de serviço meu? Aí você se baseia, se eu fosse trabalhar 8 horas, né? Que digamos, numa empresa, você vai trabalhar 8 horas, quanto seria que valia minha hora, né? Quanto vale minha hora trabalhada? Tudo isso você tem que fazer cálculo, porque não é nenhum estado, eles modificam, né? Os valores de salários modificam de um estado para outro. Né? Então, isso você tem que saber. Aí, aqui também está dizendo, ofereça pacotes. Considere criar pacotes que incluam vários serviços, como confecção e instalação. Oferecer pacotes pode ser atrativo para clientes que desejam um serviço completo. Nesse caso aqui, eu já me refiro, né, à pessoa que realmente está querendo ter um ateliê e atender o cliente final. Né? Você quer ter um ateliê e atender um cliente final, então você já tem que colocar, o ideal é você já colocar a instalação, porque cliente alto padrão, ele não quer estar se preocupando em depois ir atrás de um trilho e depois ir atrás de uma pessoa que vai instalar, ele não quer isso. Cliente que é alto padrão, ele quer um serviço completo, então você tem que estar preparada para isso, você tem que saber o preço que é um instalador, quanto cobra esse instalador, você tem que ver a distância também disso, né? Que você vai andar até a casa do cliente, se você tem carro, se você precisa.
se você precisa alugar carro, se você precisa alugar andaime, alugar escada. Hoje, as BRs, você não pode andar mais com trilho, né? Em cima de qualquer carro, você não pode. Então, de repente, você precisa enviar esse trilho para outro local e você precisa pagar um aluguel, um transporte para isso, né? Vai depender do cliente, né? Tem clientes aqui que eu sempre pergunto, você, quando é do interior, né? Aí eu pergunto, quando é um trilho grande também, né? Que tem que ser levado fora do carro e tal. Aí eu sempre pergunto se ele tem caminhonete, se ele quer levar o trilho. Alguns clientes, outros você já percebe que o cliente quer o serviço completo. Então você não vai estar sugerindo, você tem que se virar. Você tem que ver o aluguel, você tem que ver por onde você vai mandar esse trilho, se você não tem um carro grande, entendeu? Tudo isso você tem que se virar e você tem que botar o preço disso, né? Instalação já é no caso de quem tem interesse em realmente ter um ateliê, né? Ter um ateliê para estar fazendo todo o serviço completo para o cliente, né? E isso você tem que valorizar esse trabalho seu. O cliente que quer conforto, ele está disposto a pagar por aquele conforto dele, tá certo? Aí, aqui tem serviços extras. Pondere sobre serviços adicionais que você pode oferecer, como consultoria de design, medição profissional ou serviços de manutenção. Defina preços específicos para esses serviços. Ou seja, porque você também pode ter parceria com design de interiores para fazer consultoria na casa do cliente. Se o cliente está disposto a pagar uma consultoria de design e você não é design, você pode sugerir, dizer não. E não é caro, né? Não é caro. Mas se você já tem experiência o suficiente para sugerir ao cliente as cortinas ideais para cada ambiente, também você não precisa de contratar design para isso. Mas você pode sugerir, se for uma casa muito grande, se for com muita dificuldade, você pode... tem casas que às vezes a pessoa não leva em conta. Cortineiro... mas depois quer instalar a cortina dentro de ponto negativo, né? E às vezes tem um grau de dificuldade muito grande. Aí o ideal era que realmente fosse um design de interiores lá, fazer uma consultoria. Para dizer, vamos fazer assim, vamos abrir um gesso, vamos... Tá entendendo? Então tudo isso é bom você levar em conta. Outra coisa, né? Consulte a concorrência. Eu sempre falo aqui, gente... Preço, não adianta você chegar, tá numa cidade, resolver montar um ateliê e não consultar seus concorrentes, né? Você tem que saber também, e eu já falei aqui também, mas é sempre bom estar lembrando, né? Quem é realmente seu concorrente, né? Seu concorrente sempre equipara a você. Aí você tem que ver seus diferenciais e focar nos seus diferenciais para você ganhar seu orçamento, para você começar a entrar no mercado, né? Você não pode simplesmente chegar no mercado e dizer, não, meu preço é esse, pronto, queira quem quiser. Então você não tá aí para ganhar dinheiro, a realidade é essa. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer crescer profissionalmente falando, você tem que conhecer seus concorrentes. Você tem que saber qual é o preço dos seus concorrentes. E toda empresa faz isso, tá, gente? Não sou a gente que é ateliê de cortinas que faz isso, não. Toda empresa sabe do preço do concorrente. Toda empresa que sabe que tem seus concorrentes, né? Eles sempre procuram saber o preço dos seus concorrentes, né? Para você montar seu preço. Então, são vários fatores, né? Que aí eu vou mandar essa tabela para vocês, mas vocês têm que entender que isso aí como é que eu posso dizer? É mais para vocês terem uma noção do que vocês podem colocar aí e ver o preço de vocês. Porque aqui é uma situação, onde eu moro é uma situação, onde você mora é uma outra situação, né? Isso vai depender da demanda do seu local também. Se você não tem concorrentes no seu local, é a hora de você realmente ganhar bastante dinheiro, né? Se você não tem concorrentes, né? Você pode já botar um preço acima, mas você vai ver das cidades vizinhas, quando na sua cidade não tem concorrente. Aí você vai ver na capital os preços das cortinas lá, né, sob medida, de alto padrão. Então, tudo isso você tem que ver o seu mercado. Não é simplesmente, eu vou mandar uma tabela, não é simplesmente você dizer, eu vou seguir aqui a tabela de Sulis. Não é isso, a tabela não é para isso, tá? É para vocês... botar na cabeça o seguinte, não fiquem com preço na cabeça, façam uma tabela de preços,
né? Faça a tabela dizendo isso é assim, né? Eu vou mostrar já pra vocês, vou falar já pra vocês, tá? Consulte a concorrência, né? Que seus preços sejam competitivos. Eu não li aqui, né? Consulte a concorrência. Pesquise os preços praticados por outros profissionais na sua região para garantir que os seus preços sejam competitivos, tá? Eu falei, mas agora estou repetindo para que fique bem na cabeça. Tabela de preço, toda empresa, pode ser grande como for, eles têm as pessoas lá para estar vendo os preços dos concorrentes, tá? Ninguém fica fazendo tabela à toa, esse meu preço, não. É uma das bases, uma das coisas que acrescenta no preço, na hora que você está fazendo o seu preço, é saber o preço do concorrente, tá certo? Outra coisa, seja transparente, né? Isso é importante demais. Pra pessoa não pensar, ela tá me cobrando um preço, mas a fulana cobrou outro. Me cobrou um preço, mas a ciclana cobrou outro. Isso é horrível pro seu negócio, né? Independente de você ter ateliê, de você costurar para o cliente final ou você costurar para ateliê. Você precisa ser organizado e ter uma tabela, né? Organização faz com que você cresça, né? Com sua organização, como eu falei logo no início, as pessoas não vão querer estar botando preço no seu negócio, né? A pessoa quando chega no seu ateliê, né, onde for, ateliê pode ser um quarto na sua casa, né, gente? Você tem uma máquina e tá costurando ali, é o seu ateliê. Então, se o lojista chega no seu ateliê, né, e você tem uma tabela organizada e entrega pro lojista, ele se sente mais confiante, porque aí o outro lojista também vai receber a mesma coisa. Então, aí eles vão debater outras questões, não o preço. Que aí não é justo você dar o preço para um de um e dar um preço para outro de outro, né? A mesma coisa quando você trabalha para cliente final, né? Você precisa ter a tabela de preço, né? Para que as pessoas se sintam confiantes, né? Você tem que ser claro, é o que eu escrevi aqui antes de começar. Ao apresentar a sua tabela de preço, seja transparente sobre o que está incluído em cada serviço. Se houver custos adicionais, informe-os claramente, tá? Os preços são apenas... Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aí, olha só. Os preços são apenas uma estimativa e podem variar com base nas especificidades de cada projeto, né? Porque é o que eu falei antes, né? Cada cortina tem... você vai... essa cortina é básica, né? Mas essa outra eu tenho que fazer emenda no cabeçote para aumentar a altura do tecido, ou seja, a altura da cortina. Ou eu tenho que fazer uma emenda na barra. Isso tudo você não pode cobrar a mesma coisa, né? Porque você vai passar mais tempo com isso. Então, você vai acrescentar mais alguma coisa que você... tem que acrescentar. Eu não preciso acrescentar o dobro, nem isso, nem aquilo. Você vai ter uma base que vai demorar mais, tipo, com a cortina normal, que eu não preciso emendar em nada. Eu vou passar, digamos, 5 horas para confeccionar essa cortina. A cortina com barra postiça, com uma bainha postiça ou com uma toma, né, uma prega religiosa, eu vou gastar, ao invés de 5 horas, eu vou gastar 6 horas, né? Então, você precisa ter essa noção para você dizer, é sempre interessante você olhar no seu relógio, quando você vai começar a confeccionar uma cortina, quando você parar, eu vou parar porque eu tenho outra coisa para fazer. Mas você anota as horas. Tem como você fazer isso para você ter certeza quantas horas você passa para fazer uma cortina simples, né? Digamos, uma cortina só num linho, né? Que não vai precisar de emenda, que não pega forro, que não vai ter blackout atrás, né? Então, aí você tem que ter essa noção. Porque aí quando tiver uma prega religiosa, uma pasta na Maria... Tudo isso, você vai saber que você vai demorar mais tempo. Então, se para fazer uma cortina você passa 5 horas, aí você vai ver, se eu for fazer uma cortina com barra postiça, digamos que eu vou passar... Aí você conta para fazer a barra postiça.
Aí você vai montando o seu preço. Aí você diz, não, aí eu passei mais 1 hora porque a cortina tinha uma barra postiça. Então você precisa cobrar essa outra hora, entendeu? Aí você vai dizer, essa cortina eu cobrei, por exemplo, R$ 600, digamos. Eu cobrei essa cortina R$ 600, porque eu tinha trabalhado 5 horas. Então, aí quando você divide isso e você coloca mais 1 hora, aí você vai saber quanto vale mais 1 hora sua, se você passar mais 1 hora. Vocês estão entendendo aqui, gente? Quem tiver entendendo, dá um joinha aí, tá certo? E aí outra coisa, deixa eu ver aqui, tá? Esses são valores sugeridos e você pode ajustá-los de acordo com sua experiência, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Com a experiência que você for tendo, né, de cortina, eu vou fazer uma cortina com emenda, né? Essa cortina que eu vou fazer com emenda, digamos assim, a cortina de 6 metros. Essa cortina de 6 metros eu não precisei fazer nada, simplesmente a barra simples. Então eu vou cobrar esse valor. Essa cortina também é de 6 metros e eu gastei mais 1 hora para fazer. Então, eu tenho que cobrar mais essa hora. Estão entendendo? Aí, lembre-se de revisar e ajustar a sua tabela de preços regularmente para garantir que ela reflita com precisão o valor do seu trabalho e as condições do mercado, né? Aí, na tabela que depois eu vou mandar para vocês, que é essa tabela aqui, ó, deixa eu mostrar novamente para vocês, que eu vou mandar, inclusive, com preços baseado no que eu uso aqui, tá? Essa tabela aqui que eu vou mandar pra vocês, eu não coloquei instalação. Porque instalação, aí já é outra categoria, né? Quando você, que eu falei aqui, né? Você é uma costureira e você trabalha para ateliê, né? Ou você é costureira e você trabalha para pessoa final, digamos assim. Só que essas pessoas sempre levam o produto até você. Ou seja, leva o tecido, leva os acessórios, leva tudo para você colocar. Você não vai ter trabalho nenhum. Você não tem trabalho de visitar cliente, você não tem trabalho de ter book para estar atendendo o seu cliente, né? Nem comprar material nenhum. Né? Isso aí sempre é quando a pessoa tem um ateliê, né, que quer trabalhar direto para cliente final. Se você quer trabalhar direto para cliente final, aí sim você tem que colocar na sua tabela de preço também a instalação, para que fique claro também para o cliente que a sua instalação é esse valor. E para você colocar essa instalação, você precisa, se você está começando e você ainda não tem instalador, você precisa conhecer os instaladores. E onde é que você conhece os instaladores? Sulis, mas aqui eu não conheço, eu estou começando agora e não conheço nenhum instalador. Então, onde você pode encontrar esse instalador? Primeiro, você pode procurar saber em lojas de concorrentes suas se ele é funcionário ou se ele é uma pessoa terceirizada, né? Outra coisa, você pode ensinar uma pessoa da sua família a instalar. O instalador que instala cortinas para mim hoje, a gente ensinou, ele não é da minha família, mas a gente que ensinou a ele. Ele trabalhava com móveis, ele montava móveis, né? Então, o que eu quero dizer a vocês é que um instalador de móveis, em loja de móveis, que tem instaladores, muitas das vezes esses instaladores são terceirizados, eles não são, dependendo da demanda da loja. A loja, às vezes, tem uns 2 contratados, dependendo da demanda, e tem mais uns 2 na hora que ela precisa de um reforço maior, que são, tipo assim, terceirizados, né? Tem pessoas terceirizadas. E como você pode encontrar essas pessoas para instalar sua cortina? Você pode colocar no Google, né? Você coloca no Google, não encontrei. Vai nas lojas que instalam móveis, que essas pessoas que instalam móveis estão acostumadas em saber que tem que tirar a medida certinho para bater certinho. Então, essas pessoas que instalam móveis, eles podem muito bem instalar cortinas, né? Claro que você tem que acompanhar. Tem que fazer um acompanhamento para essas pessoas, né? Não simplesmente porque a responsabilidade é muito grande de você mandar uma pessoa para a casa do seu cliente. Por isso que eu digo, tem muitas pessoas que colocam a pessoa da família mesmo. E o instalador ganha muito bem, viu, gente? Não pense que instalador ganha pouco dinheiro, não, que não ganha pouco, não. Ganha super bem instalador, né? Basta ter o serviço e ser dedicado.
né? Se é dedicado, ganha super bem. E o instalador tanto pode trabalhar para você, como pode trabalhar para outros ateliês. Até hoje eu trabalho com um terceirizado, tá? Eu trabalho com esse terceirizado, que ele presta serviço a mim há 10 anos já, né? Inclusive foi a gente que ensinou, inclusive ele aplica papel de parede também, né? Foi a gente que ensinou para ele trabalhava com móveis, né? Instalando móveis, e a gente ensinou, e até hoje ele tá com a gente, ele dá prioridade pra gente, né? E instala para outras empresas também, e até para cliente final também, que comprou pela internet ou comprou em loja de departamento, né? Ele também faz as instalações. E eles ganham super bem, viu? Né? Não é pouquinho não, eles ganham bem mesmo. E principalmente se tiver 3 ou 4 empresas que contratem ele para instalar, né? O instalador que instala 5 cortinas de manhã e 5 cortinas de tarde, vocês têm mais ou menos uma noção. Digamos que seja R$ 50 cada cortina, né? Se a pessoa ganhar R$ 500 por dia. É ruim? Não é ruim, é bom, né? Então é isso que eu digo. Para quem tem parentes, né, que possa vir, que goste, né? Porque também tem que gostar, né? Tem pessoas que têm jeito para isso, para instalação. Então só é você ensinar, né? A pessoa instalar, a questão da instalação é medida, é você entender, né? E é isso. Tá bom, gente? Aí, lembre-se de revisar. Então, eu vou deixar a live aqui salva, tá? Aqui. E a pessoa que disser, eu quero, né, receber a tabela, eu vou mandar essa tabela para vocês. Lembrando que esses valores são valores sugeridos. Eu coloquei aqui mais. Aí o que é que tem nessa tabela? Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês, né? Metro linear costurado, como eu falei aqui, né? A gente tem que ir pelo metro linear costurado. Porque você pode ter uma coleção de cortinas que faz 3 vezes mais, você pode ter uma coleção de cortinas que faça 4 vezes mais, e pode ter uma coleção de cortina que faça 2 vezes mais. Então você não tem que ir pelo trilho, você tem que ir pela cortina costurada, pelo tecido costurado, o metro linear costurado. Claro que tem às vezes que você vai inverter, mas nessa tabela vai ter tudo isso também para você não esquecer, tá? Eu coloquei aqui e gostaria que, se alguém tiver lembrado de mais alguma coisa, comentar aqui embaixo. Oi, Dani! Você pode comentar aqui embaixo, tá? Quando eu terminar a live, eu vou deixar aqui salva. Aí você pode comentar dizendo, eu quero, para receber a tabela. E pode comentar também, Sulis, eu acho que deveria colocar mais isso também, que eu acho importante, né? Minha realidade é uma, a realidade de vocês é outra. Vai depender de onde você mora, né? Aí eu coloquei aqui na minha tabelinha, tá? Pra quem chegou agora, na minha tabelinha, eu coloquei aqui, ó. Cortina simples, barra sem emenda, o metro linear, e botei o valor, tá? Aí cortina simples com forro. Não é pra você dobrar o valor, né? Você tem que ter uma ideia da dificuldade que tem pra você botar o valor, né? E vai estar com o valor a tabela, tá? Cortina com emendas. Quando eu digo cortina com emendas, a cortina pode ser sem forro, sem nada, mas ela vai ter uma emenda com barra postiça. Quando você tem uma cortina que tem emenda com barra postiça, isso não vai lhe dar mais trabalho, isso não vai demandar mais tempo seu para você confeccionar. Então você tem que acrescentar um valorzinho aí em cima, que na tabela tem o valor, tá, gente? Que a gente trabalha aqui. Mas não significa dizer que você tem que seguir isso, tá bom? Aí tem cortina com forro e com emenda, né? A cortina vai com forro e com emenda. Aí você vai colocar o valor lá, né? Aí tem blackout usado como forro, né? Às vezes a cliente quer só trocar o blackout, porque a cortina tá ótima, mas o blackout o alarme da loja disparou bem agora. Bom, vamos lá terminar. Tem o pessoal trabalhando lá na loja, né, gente? Que eu não sei se vocês já sabem, mas eu tô trabalhando de casa. E aí a loja tá em reforma. Depois eu vou mostrar tudinho pra vocês, viu? Sobre a loja, sobre o ateliê, tá certo?
Aí eu coloquei aqui, blackout barra forro, ou seja, o blackout usado como forro, né? Aí eu entendo aqui que o blackout que é usado como forro não dá tanto trabalho como uma cortina inteira, como uma cortina de linho, digamos assim, né? Aí eu coloco. Mas isso vai depender de cada um, né? Da dificuldade que cada um tem que ter. Tá bom, Dani, eu mando sim, tá bom? Mas quando terminar a live, você tem que dizer que quer, porque senão eu acabo esquecendo, tá? Lá no feed. Diga eu quero receber a tabela, tá certo? Aí também tem aqui, cortina pé direito duplo. Aí tem um valor, né? Não é você, eu vou dobrar o preço. Você tem que ver o grau de dificuldade que é fazer uma cortina normal, com tamanho normal, e o grau de dificuldade que é você fazer uma cortina desse tamanho, né? Se você vai lá na casa do cliente e fazer lá, se você tem elevador para fazer aí, se você faz na mesa mesmo, né? É um grau de dificuldade. Aí tem cortina pé direito duplo com forro. Já é um outro valor. Você não pode cobrar uma sem forro no mesmo valor que você vai cobrar nenhuma com forro. Não é verdade? Aí tem ajustes de bainha. Isso é importante você colocar na sua tabela ajustes de bainha. Porque, como eu já falei, se o cliente já quer saber, você já tem lá, se ele não vê que você tem dúvida, que sua tabela de preço, isso só faz com que os clientes lhe enxerguem como uma pessoa profissional, né? Porque às vezes a gente reclama assim, os clientes querem botar preço no meu negócio, mas às vezes a gente não está valorizando nosso serviço. A gente não está seguindo um caminho para dar valorização. E você ter uma tabela de preço, para na hora que o cliente chegar, ou o cliente final, ou isso ou aquilo outro, o cliente de ateliê que quer contratar seu serviço, você tem uma tabela, né? Você tem que ter uma tabela para o cliente se sentir seguro e lhe valorizar, né? Você está se valorizando, então o cliente já vai lhe olhar com outro olho. O cliente não vai querer estar botando um preço porque você está pensando. Quando o cliente perguntar o preço, quanto é? Você vai ficar imaginando, pensando. Eu estou falando mais, gente, de serviços de costura, tá? Hoje eu estou falando mais de serviço de costura. E aí, tecidos com grau de dificuldade alto, né? Tecidos com grau de dificuldade alto, ou seja, hoje em dia nós sabemos, né, que existem esses telados, que é tricô, que é crochê, né? Uma variedade, que tem uns que eu vou te contar, viu, gente? Ao invés de você passar um dia, você vai passar 3 dias fazendo, que não é brincadeira, não é. E tem uns que cede até 3, 4 centímetros. Eu mesmo tô com uma cliente que eu vou colocar uma cortina lá hoje, que a gente higienizou e vamos estar colocando na dela. Só que ela gostou de ter arrastado, que dá um certo charme. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Mas tem várias telas, vários telados, você pode ter certeza que ele vai arrastar, ele vai pendurar mais. Então, se você já puder já fazer ele arrastando, vai ser ótimo. Tá? Porque provavelmente ele vai querer arrastar. Eu tenho experiências de um que arrastou 3, 4 centímetros e tenho experiência de um que baixou só 1 centímetro, digamos assim, né? Então, isso é um tecido com grau de dificuldade alta. Você não pode querer fazer uma cortina no preço que você vai pegar um linho que você está acostumado a fazer e fazer o mesmo preço. Não, você tem que botar um valor lá, mais um grau de dificuldade que você vai ter na sua costura. Você vai passar mais tempo com aquela costura. Então, você tem que cobrar mais, né? Você não pode, com uma cortina que você passa um dia, você não pode passar 2 dias e cobrar o mesmo valor, né? Você tem que ter essa tabela para isso também, para você ter noção. Então, a tabela é mais para lembrar o que você pode fazer, tá certo? Tecidos nobres, né? Tecidos nobres... tecidos nobres e tecidos com grau de dificuldade já entra nesses tecidos nobres. Porque tecidos nobres, na maioria das vezes, ele tem um grau de dificuldade na confecção bem mais alta do que um linho básico que a gente está acostumado a fazer, um linho misto, né? Ele tem. Se você pega uma seda pura, você não pode cobrar o preço como você cobra nenhum linho simples, né? É como um linho puro. Você não deve também cobrar o mesmo preço que você cobra num linho simples. Porque o grau de dificuldade que dá ali é maior.
além do grau de dificuldade, se você dá um erro e, digamos, perde, com o tempo a gente percebe que a gente não perde as coisas. A gente pode até tomar um prejuízo, mas a gente não tem que deixar... A gente não tem que pegar uma cortina, eu errei, vou deixar de lado e comprar outro tecido, tá, gente? Eu já vi muita gente fazendo isso aqui. Então, não é necessário, outra coisa, uma dica que eu quero dar aqui a vocês, não é necessário, se você der um erro numa cortina, se você tentou fazer já 2 vezes e dá erro, você não precisa deixar aquele tecido de lado e comprar todo o mesmo tecido para fazer uma nova cortina. Isso já aconteceu comigo, é por isso que eu tô dizendo aqui pra vocês, né? Pra que não aconteça com vocês. Eu já vi outras meninas aqui também falando que já aconteceu com elas, né? Que inclusive estava acontecendo com elas. E o meu conselho é, não se desespera, não vai comprar a mesma quantidade de tecido para fazer cortina. Para tudo se tem uma solução, né? Não precisa, você pode até comprar, uma cortina de 12 metros, eu não vou descartar, porque a barra não dá mais para fazer do tamanho que eu disse ao cliente que fazia, eu vou descartar e comprar um tecido novo. Não faça isso, né? Lembre-se que para tudo se tem uma solução. Tem como você comprar só um pedaço e fazer e acrescentar na cortina, tá? Já teve algumas meninas aqui que me falaram sobre isso. Eu tive que deixar a cortina, foi 12 metros, deixei de lado, fui lá na loja, comprei novamente, tive um maior prejuízo. Não façam isso. Quando a gente tem que ter cautela e paciência, né? Cautela e paciência. Todo mundo que trabalha com costura, com cortina, com decoração, tem que ter paciência. Porque sempre tem uma solução. Tem erros? Tem, gente. Todo mundo erra. Ninguém aqui sempre faz a cortina e fica perfeita e pronto. Não vão nessa onda de achar, mas as cortinas de fulano é sempre bonita. Sempre tem um errinho por trás. A foto e o vídeo às vezes não mostra tudo, né? Às vezes a gente é muito exigente, né, com a gente mesmo. A cortina tá lá, tá linda, ok. Não significa dizer que pra gente não tem um defeitozinho. Mas não se preocupem com isso, tá? Todo mundo erra, a gente vai consertar o erro, né? A gente conserta os erros. Mas a gente só posta o que ficou lindo e maravilhoso. O que a gente não gostou muito, a gente nem posta, tá? E não só sou eu não, tá? É todo mundo. Todo mundo só quer postar o lindo, maravilhoso. Ninguém quer postar aquela que nós não gostou muito, né? Aquela que eu não gostei muito, eu nem vou postar. A realidade é essa. É como todo mundo. Não pense, não, diferente, que as cortinas de fulana, tudo é perfeito, perfeito, perfeito. Às vezes a gente... eu tenho até vergonha de postar a minha, porque as cortinas de fulana é tão linda, tão maravilhosa, porque só posta as lindas e maravilhosas, entendeu, mulher? É por aí o caminho. Aí daqui eu coloquei assim, tecidos com grau de dificuldade alta, né? Que eu botei seda pura, linho puro e alguns outros tecidos nobres, também puros, né? Que o grau de dificuldade é maior e ainda essa questão que eu tô falando. Se você bota a perder um negócio desse, o prejuízo é muito grande. Então você já tem que se prevenir com isso, né? Você não pode, um tecido popular, você cobrar o mesmo preço de um tecido nobre, né? A responsabilidade aumenta 20 vezes, né? É muita responsabilidade. E você não quer ir, voltar trabalhando para uma cliente, né? De graça, né? Então, é interessante você colocar na sua tabela isso, tá? E aqui no final eu coloquei outros, porque vocês podem lembrar de alguma coisa aí que eu não coloquei aqui, comentar aqui embaixo para que eu acrescente na nossa tabela, tá? E aí, é isso, por hoje é só. Eu adorei a live de hoje. Obrigada por todos que estiveram aqui comigo até agora, tá? E quem quiser receber essa tabela, tá? Só para vocês terem uma noção, né? Para vocês não viverem só com o preço na cabeça, a ideia maior é essa, tá, gente? Não tô mandando essa tabela para vocês seguirem os preços daqui não, tá? Eu tô mandando para vocês terem uma noção, para não ficarem cobrando só uma coisa só. Eu cobro tanto pelo metro linear. Eu cobro tanto pelo metro linear. Não, faça uma tabela, porque não só é um metro linear. Tem várias coisas que você precisa acrescentar na sua tabela. Isso aqui que eu vou passar para vocês são experiências minhas, né? Que eu tive ao longo dos quase 12 anos, né? Que eu vou completar de cortineira, né? E analisando também, gente, eu analiso muito as fábricas de cortinas industriais, que fazem cortinas também sob medida.
eu analiso muito também como é que eles fazem. E tudo que muda, que sai um pouquinho do padrão, eles sempre acrescentam 10%, 15%, né? Tudo que sai daquele padrãozinho, eles acrescentam, né? Então, a gente sabe que isso é por quê? Porque eles estão pagando também a costureira aquilo que vai aumentar aquele tempo de trabalho delas, né? Então, tudo que vai se aumentando na cortina, a gente tem que ir cobrando, né? É isso. Então, e para você cobrar, o ideal é que você tenha uma tabelinha de preço, porque isso aqui é valorização. Se valorize, né? Porque senão o cliente não vai lhe valorizar e vai querer botar preço no seu negócio, tá certo? Então, não deixe o cliente botar preço no seu negócio. Se valorize tendo uma tabela de preço para na hora que a pessoa já chegar. É diferente, tá, gente? Eu como ateliê, né, que eu tenho os books, que eu faço a visita, que eu faço todo o trabalho. O cliente só tem o trabalho de pagar. O resto todo eu faço, né? Instalo, não falo nada disso com o cliente. O cliente que quer um atendimento completo, então ele terá o atendimento completo, né? Então, quando esses clientes meus chegam na loja, eu não vou entregar uma tabela para eles. Não é assim. Eu tô falando assim para as pessoas que costuram, né? As pessoas que costuram só, né? No caso, elas precisam ter uma tabela de preço. Não significa dizer que eu não tenho minha tabela de preço. Eu tenho minha tabela do preço. Mas eu não entrego pro cliente, que ele não vai entender nada. Mas se você pegar essa tabela de preço aqui e entregar, por exemplo, para dona de ateliê, né? Se você trabalha para ateliê e você entregar para dona de ateliê, é uma coisa. Se chega um cliente final lá, no seu ateliê, né? No seu quarto, na sua garagem, onde for, né? Se chega um cliente final lá, você também tem sua tabela de preço, tá? Então, é isso. O que eu quero dizer a vocês é isso. Eu tenho minha tabela de preço, mas não entrego para os clientes, não, tá? Meu preço, eu monto o preço e já passo o preço certo para o cliente. Eu como ateliê. Eu como contratar costureira, eu quero chegar lá e ela me apresente a tabela dela. É uma necessidade de qualquer pessoa que vai contratar uma costureira, né? De você saber exatamente o que é que tem lá para você. Isso é importante para ela e é importante para você também. Porque como é que você vai montar seu preço se você não tem o preço da sua costureira, né? Da costureira. Se você contrata costureiras de fora, né? Se a costureira não for sua, né? Aí já é uma outra história. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. A gente já tá terminando. Quase 1 hora de conversa aqui, né? Fiquem com Deus. Quem quiser receber a tabela, tem que colocar aqui no lugar que eu vou salvar. Eu quero receber a tabela, tá? Porque aí eu envio pelo direct, tá certo? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.